Pessoal, o tema da nossa aula de hoje então vai ser filosofia política. Nós vamos aí tentar fazer uma breve introdução do que é filosofia política. O pessoal do terceiro ano, a gente viu um pouco desse conteúdo ano passado, e para o pessoal do segundo ano nós íamos ver, né, no decorrer deste ano, tá? Então vamos fazer uma pequena introdução, vamos passar pela história da filosofia política e depois nós vamos focar em dois temas que eu considero muito necessário para o nosso tempo de hoje. São alguns conceitos políticos que precisam ser bastante esclarecidos. Certinho? Para a gente entender e começar, como sempre do começo, vamos trabalhar o conceito de política, que é um conceito muito amplo, mas aqui nós vamos restringir um pouco para termos um pouco melhor de entendimento. Política vem do grego polis. Vocês já devem ter ouvido bastante, tanto nas aulas de filosofia como nas aulas de história. Polis, o significado dela vai ser a ideia de cidade e estado. É uma cidade, tem suas regras, suas organizações, mas ao mesmo tempo é um estado. Por que disso? Porque a cidade tem autonomia. Pensem no município de vocês. Eles estão subordinados a Minas Gerais e estão subordinados ao Brasil. Mas aqui no caso, a polis não tem subordinação a nada. Ela é independente. Por isso a ideia de cidade-estado. Portanto, a ideia de política vem principalmente da organização dessa cidade-estado. Política vai ser a forma como nós, seres humanos, nem vivendo em sociedade, vamos organizar essa cidade que a gente vive, essa cidade-estado. Então nós vamos aqui apresentar algumas características da polis. A primeira dela vai ser a ideia de buscar o direito e a moral dentro dessa sociedade. Aqui nós estamos falando principalmente numa filosofia política antiga. A ideia dos antigos era buscar uma moral, uma jurisdição que respaldasse, que fundamentasse essa cidade. Olha, tá aqui as regras que nós vamos seguir. Mais ou menos aquilo que a gente chama de lei hoje. Tá? Segunda característica da política, a teoria do Estado. Aqui simplesmente é o seguinte, nós vamos pensar o que é o Estado, como ele funciona, como ele deve funcionar, qual seria o papel, qual não deve ser o papel, onde ele começou, para onde ele vai, etc. A ideia aqui é pensar a ideia de Estado. Esse Estado, inclusive, que a gente vive hoje. O Estado brasileiro e todas as nações que correspondem ao planeta Terra hoje. E todas as suas confusões. Depois, um terceiro ponto da ideia da filosofia política vai ser a arte de governar. Principalmente aqui nós temos o grande exemplo que vai ser Maquiavel, nós vamos falar dele daqui a pouco, que ele vai ensinar como que nós devemos governar. Como que um prefeito, como que um presidente, como que um governador tem que ter as ferramentas para que essa governança funcione. E nós precisamos bastante disso, né, de ensinar os nossos governantes a governar. Muitas vezes eles não sabem. Outro ponto vão ser as relações intersubjetivas entre os cidadãos, tá bom? Entre os cidadãos que vivem na polis, porque não se faz política sem relação. Nós somos aí animais sociais, assim como muitos mamíferos, né, que andam em bando. Desde os nossos primórdios, nós estamos em bando. Só que diferente dos mamíferos que seguem uma lei natural, nós desenvolvemos a linguagem, com a linguagem a consciência, com a consciência nós nos enxergamos e conseguimos pensar a melhor forma que nós vamos nos organizar. Se uma manada chega num ambiente, ele vê aquele ambiente como inóspito, ele continua caminhando para tentar achar um ambiente melhor. Nós chegamos em um ambiente e conseguimos analisar, pensar, transformar para conseguirmos viver nele. E isso exige relações intersubjetivas. O que é isso? Relações entre uma pessoa e outra. Então essas são as 4 características
da filosofia política. Ela vai passar então pela ética e a moral, ela vai passar pelo o que é o Estado, vai passar pela arte de governar, como eu devo governar, e vai passar pelas relações entre nós. Agora nós vamos passar rapidamente pela história do pensamento político, assim como nós fizemos nas duas últimas aulas. A gente dá uma pincelada geral para vocês terem um pontapé inicial de onde começar o entendimento. Então vamos pela história do pensamento político. O primeiro pensamento político vai ser o pensamento político grego, como sempre ocidental, e é o que nós chamamos de política normativa. O que é uma política normativa? Norma. Norma vem de regra. A ideia da política normativa é o seguinte: nós vamos criar determinada maneira de agir em sociedade e essa determinada maneira de agir precisa ser o mais ideal possível, o melhor possível, da melhor maneira que conseguimos pensar, raciocinar, etc. E aí, quando a gente construir essas regras, essa política, nós vamos aplicá-la no cotidiano. Quem fez isso? Primeiro, Platão. Platão foi o primeiro pensador ocidental a descrever uma ideia de uma política, de uma sociedade ideal. Ele vai escrever um livro chamado A República, e nesse livro, que são diálogos entre Sócrates e outras pessoas, ele vai descrever como seria uma sociedade ideal. Nós não vamos aprofundar aqui na República, isso a gente faz dentro de sala de aula, no livro. Mas de forma geral, pensem o seguinte: Platão considerava que nem todos poderiam governar. Platão considerava que existem pessoas, vamos aqui usar uns termos meus, pessoas baixas, pessoas médias e pessoas altas. Há uma segregação social. As pessoas baixas vão ficar por conta dos trabalhos manuais, trabalhos mais simples. As pessoas médias vão ficar por conta do exército, por exemplo, que é uma parte importante da República. E as pessoas altas vão ficar por conta de governar. Quem são essas pessoas altas? Platão vai dizer: os filósofos. Por que ele é filósofo? Muito provável, né? Então ele jogou a moeda para o lado dele, para o time dele. Então ele imaginava o seguinte: somente quem tem o conhecimento consegue governar. E quem tem o conhecimento? Os filósofos. Então o resto da sociedade precisa obedecer o pensamento, o conhecimento da filosofia, porque só assim nós teríamos uma sociedade justa, igualitária, etc. Então, quando ouvirem falar em Platão e política, Platão tem essa divisão e ele dizia que ou os reis se tornam filósofos ou os filósofos se tornam reis. Só assim que nós vamos poder ter uma sociedade ideal. O outro vai ser Aristóteles. Aristóteles, no livro dele, chamado A Política, ele vai principalmente listar uma série de formas de governo. Então ele vai listar, por exemplo, a aristocracia, oligarquia, democracia, tirania, o que mais? Esqueci, mas são 6, eu acho. E nessas 6 formas de Estado, Platão vai analisar, aliás, Aristóteles vai analisar cada uma. Então, a aristocracia, isso a gente vê com mais detalhe em aula. Aristó, melhores, cracia, governo. Aristocracia é o governo dos melhores, as pessoas mais aptas. Democracia, demo, povo, onde é o povo que comanda a coisa toda. E aí Aristóteles vai dizer qual que é ruim, qual que é pior. Enfim, tanto Platão quanto Aristóteles imaginam uma sociedade perfeita. E eles vão tentar, então, aplicar essa sociedade perfeita. A Lara colocou aí para mim monarquia, aristocracia, politeia, democracia, oligarquia e tirania. São todos esses aí. Em sala de aula a gente aprofunda em cada um. O que vocês precisam ter em mente, então? Política normativa é uma política que seria ideal e nós vamos buscar alcançar esse ideal. Cada um vai ter uma posição. Depois, nós vamos avançar para a Idade Média
E como todo mundo já sabe, a Idade Média tem uma noção muito peculiar, onde a igreja vai tomar um poder tão grande que ela vai andar lado a lado com o Estado. Por isso nós temos a ideia de Estado e igreja. Ambas vão trabalhar para a construção de uma sociedade melhor. E isso foi feito de uma maneira muito forte. Pensem bem, nós temos um sistema capitalista que está aí 200 anos. A Idade Média com esse sistema durou 1000 anos, em termos didáticos, né? Então, imaginem 1000 anos em um sistema único de política, que foi a Europa medieval. E aí nós vamos ter um grande autor, que é o Santo Agostinho, e ele vai escrever um livro chamado A Cidade de Deus. Tem um filme, mas não tem nada a ver com o filme nacional. E ele vai dizer o seguinte: o Estado vai cuidar do nosso plano terreno, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Essa é a função dele. E a igreja vai cuidar do nosso espírito. A ideia é entender que a cidade de Deus talvez seja, de certa forma, transferida ou responsabilizada para o mundo terreno. Então a igreja cuida do nosso espírito, o Estado cuida do nosso corpo. E os dois precisam andar lado a lado para que isso ocorra. É por isso que nós temos uma relação muito grande entre o clero e os nobres e os reis. Inclusive os reis vão usar uma desculpa muito boa, dizendo o seguinte: eu sou rei porque Deus quis. Eu, portanto, sou a voz de Deus aqui na terra. E tudo aquilo que eu pronuncio, tudo aquilo que eu falo, precisa ser obedecido por todos nós, porque eu sou representante de Deus. E aí as pessoas, lá na Idade Média, tementes a Deus, obviamente obedeciam também aos reis. Por isso que nós temos aí um poder muito grande dos reis, muito forte, que só vai acabar lá nas revoluções democráticas. Nós vamos chegar lá também. Política normativa, Estado e Igreja. Terceiro ponto, a autonomia a autonomia da política. Por que a autonomia da política? Durante 1000 anos, o Estado andou junto com a Igreja. Agora vai vir um autor chamado Nicolau Maquiavel, italiano, e ele vai tentar romper com a tradição católica, com a Igreja, tentar fazer esse rompimento, dizendo o seguinte: nós não podemos mais pautar a política com a ética. Mas não confundam isso com corrupção. O Maquiavel está dizendo o seguinte: o rei, para governar, ele não pode ter ética. Porque o Maquiavel diz o seguinte: vão ter momentos que o nosso governante vai ter que tomar decisões que são cruéis, corruptas, violentas, traiçoeiras. Qual que é o objetivo dele com isso? Para que o Estado continue firme e forte, vivo. Então, se o rei tiver que entrar em guerra com outra nação, ele vai. Se o rei tiver que mentir para a população para manter a ordem, ele vai. E aí o Maquiavel cria a ideia, que ele nunca disse, inclusive, de que os fins justificam, os meios justificam, não. Os fins justificam os meios, certo? O que ele quer dizer com isso? O que importa é meu objetivo final. O meio não importa, tá? Eu posso fazer do que for aqui para alcançar o meu fim. Só que o meu fim é nobre. Tá bom? O meu fim é nobre. O meu fim é o bem da população. O meu fim é o bem do Estado. O Maquiavel nunca falou essa frase. Foi uma intérprete que criou essa ideia dos fins justificam os meios e ficou famoso por aí. E aí nós temos a ideia de uma coisa maquiavélica, a pessoa que faz de tudo para alcançar o seu fim. Mas cuidado com isso. O que o Maquiavel quis dizer com isso é de que, sim, eu vou fazer o que for para alcançar, mas esse fim é nobre. Esse fim precisa visar aquilo que vai ser bom para a sociedade. Então, continuando a história, agora nós vamos ver com os contratualistas.
são pensadores que vão pensar a origem do Estado e como ele deve ser de agora em diante. Aqui nós temos um rompimento. Na política normativa, as pessoas pensavam como o Estado deve ser. Mas agora, com os contratualistas, eles vão dizer como o Estado é. Ter uma visão romântica da política, nada disso. Agora nós vamos trabalhar como a política é de fato. E aí nós vamos ter autores como Hobbes, Locke, Rousseau, entre alguns outros. Isso vocês veem muito em história também. Resumo. Resumo resumido. Thomas Hobbes vai defender a ideia do Estado como o Leviatã, aquele grande monstro. Imaginem um grande monstro aí, e esse monstro, para ele, vai ser o Estado. O Estado precisa ser tão forte que nós não temos controle nem sobre nossas próprias vidas. O Estado absoluto. O Hobbes só vai dar um alerta que é o seguinte, e isso vocês não vão ver nos livros de história nem de filosofia, porque ninguém leu Hobbes. Ele vai dizer o seguinte: o Estado é o Estado máximo, absoluto, autoritário, forte. O rei manda em tudo. Mas, se esse Estado começar a se desviar da sua função última, qual que é a sua função última? O bem público, o bem geral do Estado e da nação, nós podemos tomar a rédea do Leviatã e controlá-lo novamente. Então, por mais que o Hobbes vai dizer que o Estado é absoluto, ele ainda abre uma brecha para dizer que nós temos esse direito de tomar o Estado para nós, para controlar ele. Então, se ele estiver se desviando bastante, vamos trazer o Leviatã para nós, porque o objetivo dele não é nos destruir. Nós vamos ver caras como John Locke. O John Locke, a briga dele é o seguinte: ele é um liberal. John Locke talvez seja o avô do liberalismo. Só que a luta dele não é contra o Estado. Tá? O John Locke está lutando contra a nobreza. Essa mesma nobreza que vem desde a Idade Média. Ele está cansado de rei mandar na vida dele. Então ele quer liberdade. Então a luta do liberalismo clássico não é contra o Estado, como muita gente acha e como muita gente erra. Liberalismo não é contra o Estado, liberalismo clássico. O liberalismo é contra a nobreza. Isso tem que ficar muito claro. Então, John Locke, Adam Smith, nós vamos falar isso aqui, eu já estou adiantando. E Rousseau, ele vê a obra de Hobbes e discorda dele um pouquinho, porque o Hobbes vai dizer assim: o homem é o lobo do homem. Na verdade, nem foi o Hobbes, ele pegou essa frase emprestada. E aí, como o lobo é o homem do homem, peraí, embaralhei, o homem é o lobo do homem, nós nos destruímos o tempo todo. É como se nós fôssemos assim o topo da cadeia alimentar. Só que chega aqui, não tem ninguém mais que nos destrói. E aí o que a gente faz? Não tem ninguém para nos destruir, vamos nos destruir nós mesmos. Aí chega esse estado forte e diz: opa, para aí. Se vocês continuarem essa briga, nós vamos sumir do planeta. Então vamos fazer um Estado com regras, leis, e esse Estado vai manter a gente vivo. O Hobbes, então, achava que nós somos destruidores por nossa natureza. E aí o Rousseau vai dizer: opa, não é bem assim. O homem não é bonzinho e nem mal por natureza. Aliás, o homem não é nada por natureza. Vai ser a nossa sociedade que vai nos corromper. Então, dependendo da sociedade que a gente vive, essa sociedade vai me corromper. Muita gente diz erradamente que o Rousseau fala que nós somos bons por natureza. Isso está errado. Rousseau fala que nós não somos nem bons e nem maus. É a sociedade que vai me fazer quem eu sou. Então, se eu for uma sociedade má, obviamente, eu vou me tornar mal. Se eu for uma sociedade bom, se eu tiver numa sociedade boa, eu vou me tornar bom. Então, os contratualistas estão pensando o seguinte: como que se deu o nosso contrato inicial?
Por que que a gente fez o Estado? Qual o motivo? O Hobbes vai dizer, como a gente se matava, o Estado veio para controlar. E o Rousseau vai tentar dizer o seguinte, nós temos que construir uma sociedade justa para que os homens sejam justos. Próximo ponto. Liberalismo. Foi o que eu comecei a adiantar aqui. O liberalismo, então, vai trabalhar com a ideia da liberdade do indivíduo perante a nobreza, perante aos reis. Tá bom? A briga principal delas é acabar com as taxas que os reis cobravam naquela época, para eles terem o livre comércio, para eles poderem trocarem as mercadorias de uma maneira mais justa e para não ficar pagando imposto para rei e para nobreza. Os liberais não queriam mais sustentar essa nobreza e o clero. Eles queriam ganhar dinheiro e usufruir desse dinheiro por completo. E aí eles vão defender, né? Vão defender sim, claro, a propriedade privada, vão defender a luta contra a nobreza. O neoliberalismo, que vai vir depois, que vai lutar contra o Estado, esse mesmo Estado que ele mesmo criou. Essa é uma contradição entre liberais e neoliberais, que nós podemos abordar em outro momento. Mas o liberalismo clássico, ele visa o rompimento com a nobreza para que ele possa ter o livre comércio dentro das suas nações, principalmente entre Inglaterra e França, os dois países fortes daquele período. E aí nós temos o John Locke, como eu falei, Adam Smith, que vai escrever a grande obra Riqueza das Nações, e aqui ele vai detalhar com muito cuidado como que o livre comércio pode acontecer sem a influência da nobreza. Mas aí vai nascer, logo depois do liberalismo, as teorias socialistas. E as teorias socialistas, como muita gente pensa que também está errado, imaginam que foi o Marx que iniciou. Não foi. As teorias socialistas vêm bem antes do Marx. Caras como Proudhon, Feuerbach, é uma outra galera aí. O que a teoria socialista vai pensar? Olha, esse livre comércio que os liberais estão pensando e estão fazendo, ele não funciona muito bem, porque ele causa uma coisa chamada desigualdade. E aí eles buscam a ideia de uma equivalência social. Tanto a nobreza, aliás, tanto os burgueses, que vão fazer as trocas comerciais, como os trabalhadores, precisam ter esse equilíbrio. Muita gente chama isso de igualdade, o que é um pouco delicado usar o termo igualdade. E muita gente critica as teorias socialistas dizendo que a igualdade é impossível, porque nós somos diferentes. Mas esse é um erro simples também que muita gente comete. O contrário de igualdade não é diferença. O contrário de igualdade é desigualdade. Tá? Então nós precisamos ter a ideia de que as teorias socialistas vão buscar uma equivalência, quase uma igualdade entre as classes sociais. Depois dos socialistas, vai vir o marxismo. O marxismo, aí sim vem o Marx, e ele pensa assim: os socialistas que vieram antes de mim, eles têm uma inocência muito grande em achar que vão conseguir um equilíbrio social junto com os burgueses e os trabalhadores. Isso é uma ilusão. O Marx, então, vai pregar a ideia de que os trabalhadores precisam fazer uma nova revolução, tomar o poder, para que, de fato, a igualdade, a equivalência aconteça. Aí ele vai chamar os socialistas antigos de utópicos. Vocês são utópicos. O que é utopia? Utopia é lugar, aliás, topos. Topos é lugar. E é nenhum. Então, utopia é nenhum lugar. Um lugar que não existe. O Marx, ele vai chamar o socialismo dele de socialismo científico, porque ele acreditava que a teoria dele era científica. Um cara chamado Popper vai fazer uma crítica ao Karl Marx, dizendo que a teoria dele não era científica. Mas isso é outra história.
que é o materialismo histórico, que ele acreditava ser científico. Por fim, nós vamos ter o totalitarismo. E aí nós temos fascismo, nazismo e stalinismo. Então pensem o seguinte: Platão e Aristóteles pensaram num estado ideal. E aí veio a igreja e andou junto com esse estado. Maquiavel pensa que agora o estado tem que andar sozinho. Os contratualistas pensam que nós temos que criar, melhorar, adaptar esse estado para melhor vivermos. E esse estado nasce então na Revolução Francesa principalmente. E aí desse estado nascem os liberais e os socialistas. E eles ficam brigando entre eles para ver qual que vai ser, quem vai comandar o quê. Só que aí de repente nasce o totalitarismo. E o totalitarismo vem e ferra com a coisa toda. Aqui vem o ponto-chave da nossa aula. O ponto-chave porque é aqui que a coisa complica e é aqui que a coisa se confunde. Revolução Francesa. Nós vamos trabalhar aqui rapidamente com Hobsbawm. Ele é um historiador. O Hobsbawm vai fazer uma classificação sobre o que é a Revolução Francesa. Por que a Revolução Francesa é tão importante? Entre outras que teve naquela época. É a partir da Revolução Francesa que há o rompimento entre os reis e o nascimento do nosso Estado. Esse Estado atual, com poder judiciário, executivo, etc. Onde as pessoas elegeram democracia, uma monarquia parlamentarista, etc. Nasceu ali. O rei, então, teve a cabeça cortada e agora nós podemos criar uma nova república, uma nova forma de governar. O que foi a Revolução Francesa, então, em resumo? Primeiro, havia a monarquia. A monarquia queria manter o seu poder. Olha, nós somos os reis, nós temos aqui a nobreza e o clero. Nós queremos manter o nosso reinado, então vamos lutar a favor disso. E aí o partido político daquela época, na França, foi a Gironda, né? Os girondinos. Acho que eu escrevi errado aqui no slide. Ou eu estou pensando errado agora. Os girondinos, girondinos, né? Eles são um partido político que vão tentar defender essa nobreza de se manter no poder. O contrário deles vão ser os pessoal que quer a república. E esse pessoal que quer a república vem com um novo lema, o lema da Revolução Francesa. Nós queremos liberdade, queremos fraternidade e queremos igualdade. Esses 3 itens. E aí juntou quem aí? 2 classes sociais, os comerciantes e os trabalhadores. E aí montaram um partido dos jacobinos, que são a classe que nasceu na Revolução Industrial, a classe média e trabalhadores. Essa foi a guerra. Os burgueses contra a nobreza. Quem vai tomar o poder na Revolução Francesa? Até rimou aí pra galera. Vou fazer uma música depois. E aí nasce aqui o conceito, inclusive, de esquerda e direita, que hoje é um problema seríssimo no nosso país. O pessoal aí se mata por causa disso. Eu coloquei no slide de propósito, na direita nós temos a monarquia e os girondinos. E na esquerda nós temos a república e os jacobinos, porque essa foi a ideia. Lá no parlamento francês, quando eles estavam discutindo essas questões, a galera que era a favor da república começou a se assentar do lado esquerdo. E a galera que era a favor da nobreza e da manutenção dos reis começaram a se sentar do lado direito. E aí começou a nascer a ideia de esquerda e direita. Quem você é a favor? Você é a favor da revolução da classe burguesa ou da manutenção da nobreza? Você é de esquerda ou de direita? Nasce aqui a ideia. Hoje já se distorceu e já são outros conceitos, mas nasce dessa maneira, tá bom? Por causa do lugar, simplesmente, que eles se assentavam. Então você entrava no parlamento, olhava aí onde estava a sua galera
e ia sentar junto a eles. Portanto, a Revolução Francesa dá o nascimento. Quem ganha aqui vão ser os republicanos e os jacobinos. Eles ganham, perde, é uma confusão. Mas no final das contas, o ideal que nasce daí vai ser o ideal liberal. Quem ganha vão ser os liberais, que é a nova classe social que surgiu nessa época. Que classe é essa? A classe que a gente chama de burguesia. Os burgueses eram os comerciantes daquela época. Foram eles que quiseram romper com a nobreza para poder fazer o livre comércio, em resumo. E aí nós vamos ter dois extremos dentro do liberalismo, dessa nova forma de convivência que nós temos. Nós vamos ter uma direita liberal. Essa direita liberal nós podemos chamar essa galera que é a favor do livre mercado, que é a favor do Estado mínimo, e eles vão fazer essa luta para que o comércio, o mercado, continue a sua liberdade, continue sem taxas, continue sem impedimentos, para que cada vez que o comércio cresça, as pessoas vão melhorando o seu padrão de vida. Então nós chamamos aí de direita liberal. No extremo da direita liberal, nós vamos ter a direita conservadora. A direita conservadora vai ser essa direita que nasceu da ideia de manter a nobreza. Eles queriam que continuasse esse regime dos nobres com o clero. Então, mantém essa direita conservadora por muito tempo. E hoje, essa direita conservadora prega uma ideia do seguinte: a sociedade tem movimentos? Tem, mas esses movimentos não podem ser bruscos. As mudanças têm que ser paulatinas, bem devagar. Nós não confiamos em revoluções. O Auguste Comte é um cara da direita conservadora, por exemplo. O Friedrich Nietzsche, se for tratar de política, talvez ele se encaixe aqui também. Já do outro lado, nós vamos ter a esquerda liberal, desse mesmo fruto, dessa Revolução Francesa, só que aqui, diferente da direita, eles pensam o seguinte: olha, o mercado não dá conta sozinho de trazer o bem para nós. Nós precisamos que o Estado seja um pouco mais forte e consiga equilibrar as desigualdades sociais. Então, o Estado tem uma mãozinha maior aqui. E aí vai nascer caras como Keynes, que vai trabalhar muito essa questão. Aqui também vai estar o pessoal das lutas da mulher, do negro, do LGBT, tá? Vai ser o que a gente chama aí de esquerda liberal. Então, a liberdade do indivíduo perante o Estado. Mas, quando o Estado precisa agir, ele deve agir. E no extremo dessa nova organização, a esquerda revolucionária, que continua sendo aqueles trabalhadores que querem ainda tomar o Estado para eles. Eu não confio nos burgueses, não quero saber do governo deles. Eu, como trabalhador, quero lutar por mim. E para isso, eu preciso fazer uma revolução. Por isso que eles são diferentes da direita conservadora, que eles pensam assim: vão ter mudanças? Vão. Mas as mudanças têm que acontecer devagar. Já a galera da esquerda revolucionária, não. Temos que fazer revolução. Temos que destruir, tacar fogo em tudo e implantar um sistema socialista para depois a gente vir para o comunismo, por aí vai. Esse é o espectro geral da Revolução Francesa. E é esse espectro que nós estamos vivendo hoje, ainda. Nós não sabemos que nós vamos, da onde vai dar isso aqui. Mas, por enquanto, essa é a balança. Existem aí problemas em todos os campos. E esses problemas vai vir com o totalitarismo. É aqui que o bicho pega. O totalitarismo vão ser ideias radicais. Peguem aquele gráfico anterior. Vão mais para a direita e vão mais para a esquerda. Vão ser os grandes radicais, os sistemas totalitários. E aí nós vamos ter os sistemas totalitários de esquerda e os sistemas totalitários de direita. Na esquerda nós vamos ter o stalinismo, Stalin.
Vamos ter a Revolução Russa, que era o quê? A revolução dos trabalhadores, né, da esquerda revolucionária. Eles vão tomar o poder lá na Rússia em 1917 e vão tentar instaurar o socialismo. Só que aí o Lenin morre, né, isso vocês estudam em história, e aí eles assumem um cara chamado Joseph Stalin. Aí o Stalin, né, viaja na maionese e cria um sistema totalitário. E no espectro da direita vai nascer o fascismo e o nazismo. São dois sistemas totalitários, só que visando um outro espectro da política. Eu escrevi fascismo errado aí no slide. Então, para a gente entender o que é totalitarismo, nós precisamos ver algumas características. E daqui a gente já vai terminar a nossa aula. Primeira característica do totalitarismo: criar convicções. Ele é um sistema que não preza o diálogo. Ele é um sistema que preza convicção. Ele preza uma forma única de pensar. Ele preza a ideia de que nós temos que acreditar no Estado e lutar por esse Estado, de que seja qual forma, seja como um trabalhador, seja como um guerreiro, seja como um político, nós temos que lutar por esse Estado total. Segundo ponto, o totalitarismo luta contra a liberdade individual. Eu escrevi liberdade, eu estou muito ruim para escrever. Liberdade individual. Por quê? Porque ele pensava o seguinte, principalmente o Mussolini. Se as pessoas são livres, elas vão ter ideias diferentes, e essas ideias diferentes nunca vai criar uma nação única e forte. Nós precisamos que todo mundo pense igual e lute pelo mesmo objetivo. Então, esse negócio que o liberalismo prega, de liberdade individual, precisa ser eliminado. Nada de liberdade. Nós temos que ter um Estado forte. Terceiro ponto, parafraseando Mussolini de novo. Tudo no Estado, nada fora do Estado, nada contra o Estado. Comecem a entender a ideia de totalitarismo. O Estado continua sendo esse Leviatã e nada contra ele, nada fora dele, tudo dentro dele. Esse é o Estado forte. A Itália forte, a Alemanha forte, a própria Rússia, né, a União Soviética. Uma ideologia oficial, que essa ideologia vai ser difundida entre todos os cidadãos daquela nação. E essa ideologia pode ser a ideologia socialista / comunista do Stalin, a ideologia nazista na Alemanha, a ideologia fascista na Itália. Outra frase do Mussolini: crer, obedecer e combater. Essa é a nossa função no Estado. Acreditar nele, obedecer esse Estado e combater para manter ele do jeito que ele é. Por último, propaganda. O sistema totalitário vai ter uma propaganda muito forte. E aqui a gente faz um link, a piada aí, ó, um link com a aula passada, dizendo o seguinte: o sistema totalitário vai usar da arte, da estética, para convencer as pessoas. Então, o Hitler vai ter um camarada lá, que agora eu esqueci o nome, que vai ser o marqueteiro dele, que vai criar temas, músicas, fazer filmes, criar bandeiras, para usar da estética para atrair Goebbels, obrigado Guilherme, para atrair o povão para esse sistema totalitário. Então ele vai usar da estética para atrair a galera. E do lado da esquerda, como o Stalin, ele faz o contrário. Ele vai pegar a arte e politizar a arte. Ou seja, os artistas agora vão tratar nas suas obras de política. Então vai ser um filme sobre política, uma pintura sobre política, ou seja, eles vão politizar a arte. Então os dois usam da propaganda. Um estetizando a política e outro politizando a arte. Esse é um movimento muito legal do século XX. Legal, entre aspas, porque não foi legal. Agora, nós vamos usar um autor chamado Theodor Adorno. Falamos dele também. E o Theodor Adorno, na minha concepção, existem outros, como a Hannah Arendt, vão fazer
uma conceitualização do que é o fascismo. Hoje é muito comum na internet as pessoas usarem o termo fascista, fascismo. Só que a maioria das pessoas nem sabe o que é isso. O que é fascismo? Para vocês terem noção. Vem do italiano faccio. Fácil, eu não sei como pronuncia. Faccio, em português, é feixe. Os italianos usavam a ideia de feixe como se fossem grupos políticos. Olha, nós vamos montar um feixe, tipo um feixe de luz. Então nós temos esse feixe aqui, aquele outro feixe, aquele outro. E aí o Mussolini criou o feixe do combate. E aí o feixe, a palavra fácil, virou a palavra do fascismo. O partido político do Mussolini, né, os fascistas, porque eles eram esse determinado grupo fácil. Detalhe, o Mussolini começou a sua luta política como um revolucionário de esquerda, buscando ali trazer os trabalhadores uma melhor condição de vida. Mas depois ele cai para o outro lado. Só que ele cai para o outro lado no extremo. Olha o que o Adorno vai falar sobre o que é ser um fascista. A escolha do ticket, o ingresso, a escolha do ticket comunista ou do ticket fascista depende da impressão que o Exército Vermelho ou os laboratórios do Ocidente deixam no indivíduo. Ele está dizendo o seguinte: eu vou escolher um lado, comunista ou fascista. Ele vai dizer, isso depende da sua vivência, seja com o Exército Vermelho, seja com os laboratórios do Ocidente, ou seja, a experiência do capitalismo tardio. Escolher um ticket, ou seja, um lado, ao contrário, significa adaptar-se a uma aparência petrificada como uma realidade. Para a gente entender. Hoje, os indivíduos recebem do poder seus tickets já prontos, assim como os consumidores que vão buscar seu automóvel nas concessionárias da fábrica. O que o Adorno está querendo dizer aqui? Os donos do poder criam as ideologias, criam os sistemas e criam um bilhete. E esse bilhete é entregue para nós. E ele vai dizer assim, escolha um lado. E esse lado vai ser um lado cristalizado, pronto, definido. E você vai seguir em linha com esse lado político definido. Aqui começa a nascer a ideia do sistema totalitário, fascista. E aí vem os governos do Hitler, do Stalin e do próprio Mussolini. É uma ideia de engrenagem. Uma engrenagem pensa? Uma engrenagem consegue se mexer sozinha? Se dentro da engrenagem alguém começar lá atrás, essa aqui consegue dizer, não vou mexer, vou ficar aqui paradinha. Ela consegue fazer isso? Não. Uma engrenagem é aquela que gira de acordo com o sistema. É isso que o Adorno está dizendo. Quando você escolhe um lado, um ticket, seja ele qual for, você está se tornando uma engrenagem, parte de um sistema ideológico. Você está dentro de um governo totalitário. Continuando com Adorno. O patológico é a ausência da reflexão que o caracteriza. Para você ser fascista, você não pode refletir. A ausência da reflexão, você não pensa. Como não reflete mais o objeto, essa pessoa não reflete mais sobre si e perde, assim, a capacidade de diferenciar. Ele se encontra num mar de pessoas e esse mar de pessoas ele se torna um igual a todos eles. Eu não sou mais diferente, eu não sou mais individual, eu não sou mais único, eu faço parte de uma totalidade. Ao invés de ouvir a voz da consciência moral, ou seja, a moralidade dele, como a gente viu em Ética, ele ouve vozes. Ao invés de entrar em si mesmo para fazer o exame de sua própria cobiça de poder,
ele atribui a outros os protocolos dos sábios de Sião. O Adorno aqui está usando de uma ironia. Eu não penso por mim, eu deixo que os outros pensem, criem um protocolo e eu vou seguir esse protocolo de acordo com o que decidiram. Ele incha e se atrofia ao mesmo tempo. Eu me encho de mim mesmo, mas eu me encho de algo externo, algo que vem de fora. Governos totalitários. E eu vou seguir esses governos sem reflexão. Isso é ser fascista. Pro Theodor Adorno, obviamente. Vão ter outros autores que vão trabalhar outras conceitualizações. E é devido a isso que na Alemanha nazista, que foi agora, o cristão ia na igreja no domingo, almoçava com a família, jantava, fazia orações e na segunda ia matar judeu no campo de concentração, porque esse era o trabalho dele. Ele não refletia. A Hannah Arendt vai chamar isso de banalidade do mal. As pessoas fazem as maldades sem se dar conta o quão cruel é aquela atitude. Esse é o governo totalitário. É para onde descamba toda essa construção do Estado que a humanidade criou. E aí vem o terror do século XX, com esses 3 sistemas. E esses resquícios desses sistemas estão até hoje. E o Brasil está sofrendo um pouco disso, né? Esses resquícios de totalitarismo. Vez ou outra, ele nasce aí de novo, despontando. O Adorno diz o seguinte: a função da educação, a função da filosofia é impedir que isso volte a acontecer. Então, espero que tenha ficado claro esse movimento que vai da política normativa, a construção de um Estado ideal, até a construção do Estado moderno na Revolução Francesa, até a crise desse Estado moderno que foi os sistemas totalitaristas, né, que destruiu todo esse ideário que a gente demorou séculos para construir, e agora esse passo que nós precisamos dar para um novo sistema político. E a filosofia precisa ajudar a construir essa nova política para que a gente não retorne nos sistemas totalitários do século XX. Podemos encerrar. Então se cuidem, fiquem bem, saiam na rua e abracem as pessoas, tá? Isso aí, bebam água.